E o Executivo pondera o aumento do salário mínimo nacional na base do desempenho e sustentabilidade da economia nacional. O Conselho Nacional de Concertação Social, na sua primeira reunião ordinária, apreciou memorando sobre a evolução do salário mínimo nacional, bem como a quantificação do custo de vida. Dentro de 45 dias, o Governo e parceiros voltam a reunir-se para analisar as propostas sobre o salário mínimo nacional. Em estúdio, eu tenho o António Stotz, que é o Diretor Nacional do Trabalho. Vamos abordar um pouco esta questão que mexe um pouco com toda a sociedade angolana. António, boa noite. Para já, obrigado por estar aqui. Como é que está, em que pé é que está este processo de negociação entre o Governo e os parceiros sociais? Boa noite, Ernesto. Nós é que agradecemos em nome do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social pelo convite e a oportunidade que a TPA nos dá de podermos esclarecer ou trazer aqui alguns factos sobre o estado da negociação, nomeadamente neste ponto que tem a ver com o aumento do salário mínimo nacional. Na verdade, Ernesto, a fixação do salário mínimo nacional é uma atividade permanente e periódica do Governo e é feita através de um grupo de acompanhamento, que é o Grupo de Acompanhamento do Salário Mínimo, em que fazem parte os sindicatos e os empresários. E nós, governos, também fazemos parte desse grupo. Anualmente elabora um relatório, esse relatório é submetido à apreciação do titular do Poder Executivo, que convoca a reunião do Conselho de Concertação Social para aprovar a fixação do salário mínimo. E este processo é normal, tem sido recorrente. E o que aconteceu foi exatamente isto. Só que, em sede e ao decorrer desse processo, os sindicatos remeteram uma carta a título de caderno reivindicativo ao titular do Poder Executivo, na qual nós tivemos que olhar para a carta e olhar também para este ponto e chegamos à conclusão que, depois das várias negociações, embora não houvesse consenso dentro das salas de negociações sobre esse ponto, porque o Executivo trouxe uma proposta na altura de 25%, ouvindo as entidades empresariais, subiu para 29%, depois, fruto das negociações, trouxe uma proposta de 50%, subiu para 50%, e os sindicatos dos 245 mil kwanzas, que era a proposta inicial, apresentaram uma redução para 100%. Eu ia perguntar precisamente isso. As centrais sindicais apresentaram, ou seja, apresentaram uma proposta de 240 ou 250? 245 mil kwanzas. 245 mil como salário mínimo nacional. A equipa económica acha que este valor é alto e estrategicamente inviável, para além do facto de exigir um caráter progressivo. Porquê? Porquê é que não é possível subir o salário a este ponto? Ernesto, há aqui uma confusão que tem sido feita. Uma coisa é o salário mínimo nacional, que é o salário que deve se pagar na República de Angola, o mínimo, independentemente das competências que o cidadão tem. O salário mínimo nacional, eu, enquanto cidadão, tenho que pagar este valor nos nossos auxiliares domésticos. Os empregadores têm que pagar esse valor nos seus funcionários, o mínimo, e o Estado, também como um agente econômico e empregador, deve pagar o mínimo exigido deste. Ou seja, esse salário exigido de 245 mil não se circunscreve apenas às empresas públicas, ao Estado. Ou seja, eu tenho uma empregada em casa, tenho de lhe pagar, se ficar assim decidido, 245 mil kwanzas de salário mínimo. Exatamente. Isto é sustentável? Não é, do ponto de vista econômico não é sustentável. E o nosso grande desafio, Ernesto, quando nós analisamos a questão da fixação do salário mínimo, e as regras assim indicam, quer na Lei Geral do Trabalho, quer na Convenção da OIT, nós avaliamos o nível de vida, qual é o aumento do nível de vida. Estamos a olhar para a inflação. Neste aspecto, quer o Executivo, quer as centrais sindicais, estão de acordo que houve uma perda do poder de compra desde fevereiro de 2022 até os dias de hoje, devido ao aumento do nível geral de preços. Aí há consenso absoluto. Onde não há consenso é que, para aumentar o nível de salário mínimo, nós devemos garantir o equilíbrio. E esse equilíbrio tem que ser com o nível geral de preços, com o nível geral de emprego, com a produtividade da própria economia,
com a informalidade, que é uma realidade nossa, e, portanto, aumento de salário mínimo na ordem de 245 mil kwanza, estamos a dizer indiretamente que algumas empresas vão ser obrigadas a fechar as portas ou, pelo menos, mandar por desemprego uma parte significativa da sua força de trabalho. Nós, que temos 2 ou 3 funcionários em casa, para podermos pagar o salário de 45, vamos ter que mandar um para a rua e, portanto, temos que gerir aqui esse equilíbrio entre o salário mínimo ideal, que é este que os sindicatos apresentam, e o que é possível e real do ponto de vista do nosso contexto econômico. O que é possível fazer para que, efetivamente, não haja esse desequilíbrio tão grande entre aquilo que as pessoas hoje, no caso, as centrais sindicais exigem e que isto não dê um aperto às famílias no final de cada mês? E não dê um aperto também aos empregadores e ao próprio Estado, não é? No curto prazo é fazer aumentos graduais, aumentos pontuais, não nas dimensões que os sindicatos apresentam, porque, Ernesto, quando se aumenta o salário, existe o princípio da não retroatividade. E se nós aumentamos o salário mínimo a 245 mil kwanzas, nós não vamos poder recuar se por acaso o efeito for contrário. Portanto, o que é recomendável, mesmo a nível das organizações internacionais, e a OIT é muito clara nisso, se nós aumentamos o salário mínimo para os níveis e voltamos a recuar, podemos ser sancionados. Então, o que é recomendável é fazer aumentos graduais, porque aqui estamos olhando no curto prazo e na reposição do poder de compra, mas as medidas mais estruturantes devem ser feitas do lado da oferta, do lado da estabilização de preços. Ou seja, se nós não estabilizarmos os preços, hoje não estaríamos a falar desses níveis de incremento. E para além disto, devemos olhar também para o emprego. Ou seja, os cálculos que nós fizemos em sede do Grupo Técnico de Salário Mínimo, consideramos que em 5 angolanos, que é o agregado médio, apenas um trabalha. E portanto, se nós aumentarmos o emprego, teremos um outro rácio. Em 5 agregados, 2 trabalham. Portanto, se hoje é exigível 245, se conseguimos aumentar o emprego, reduz o valor do salário mínimo para um agregado. Portanto, as grandes medidas devem ser feitas do lado da oferta, que é continuar a promover a produção nacional, deve ser feito do lado da estabilização do nível geral de preços e, portanto, no curto prazo tem que ser isso, aumentar o salário mínimo e a proposta que está em sede de discussão no Conselho Nacional de Concertação Social é de 50% a 70%. Isso é que é o razoável. Quanto é que isso dá? Estaríamos a dizer quem atualmente ganha 35 mil estaria muito próximo dos 46 mil kwanzas. Okay. Mas aqui é uma questão muito pertinente, que nós temos vários níveis de salário mínimos. O salário mínimo para a indústria extrativa é um outro valor. E a recomendação que saiu do grupo do Conselho Nacional de Concertação Social foi: vocês têm 45 dias, não para refletirmos sobre o nível do incremento, mas para refletirmos sobre o modelo a ser implementado. Porque uma das reclamações dos sindicatos e das entidades empregadoras é que, e nós na PS temos recebido muitas solicitações para que algumas empresas, sobretudo ligadas à agricultura, paguem salários mínimos inferiores ao que está estipulado. Então, a recomendação dos empresários foi: por que não analisar a possibilidade de termos salário mínimo em função do tipo de empresa? Okay. A microempresa terá um salário mínimo, a média outro e a pequena outro. Então, o desafio que nos foi dado em sede do Conselho Nacional de Concertação Social é que nos próximos 45 dias, em sede desse intervalo 50 a 70, refletimos e trazemos uma proposta, provavelmente, de termos salário mínimo diferenciado em função da tipologia da empresa. António Stotz, muito obrigado por ter vindo ao Telejornal ajudar-nos a compreender essa questão que hoje, como é do conhecimento geral, aflige quase todos os angolanos. Boa noite, Boa noite, e até uma próxima oportunidade.